qual que é a sua visão sobre as religiões que brotaram no mundo e que causam problemas? Eu gosto da religião canônica, que tem emanação canônica, né? Todas as que tem isso, não, assim, em geral, as pessoas mais religiosas não vão para a guerra. Quem vai para a guerra é o radical, e a pessoa se torna radical dentro de uma religião. Se não, só pegar o Islã, você tem o religioso e tem o radical. Certo? Quando você pega o religioso, ele é muito voltado ao divino. Mesmo que ele tenha comércio, que ele tenha família, ele é muito voltado. E isso é bonito, porque ele prospera, porque ele ora muito, ele purifica a mente dele muito, todos os dias. Ele é diferente daqui, que eu pego uma pessoa com depressão, com problema de tireoide, e ela quer crer em Deus. E o Deus que ela crê não cura a tireoide dela. E a tireoide tem origem espiritual, que é em Júpiter, que é um regente na mesma hierarquia que Deus, na cosmogonia hindu. Esse é outro assunto que eu queria abrir também, a influência dos astros na nossa vida. Mas deixa eu só... Tá, tá, por favor. Eu acho que é bom isso para as pessoas, né? Que elas entendem bem pouco disso. No mundo inteiro tem poucas linhas canônicas que tem língua canônica. Tem gente no Brasil que fala assim para mim: mas aqui não chega, a gente não tem acesso, então a gente segue outra coisa que é melhor. Não, você segue o que é melhor, não é qualquer coisa. Senão você come qualquer coisa, você vive em qualquer lugar. Você tem que ter escolhas. Então no mundo você tem sufismo, os urdu, você tem o lamaísmo autêntico. Não é a modinha de lamaísmo. Lamaísmo mesmo. Aí você tem ali tibetano, lamaísmo tibetano, que foi canonizado pelo shaivismo. O shaivismo ajudou muitas tradições. Ajudou o sufismo, ajudou o lamaísmo, ajudou a Índia. E você tem o Islã. Quando você pega a espiritualidade, o Islã tem uma divisão que é o sufismo, que é bem devoto, é bem poético, é muito bonito. Ele adora Deus por poesia, por beleza. É muito bonito. As músicas são bonitas, a construção linguística é bonita. Se você ouvir, você já se encanta. Quando você sente isso, você sente o quê? As moléculas mudaram. Entendeu? Você não sente isso falando qualquer coisa. Então você pega o Islã, que tem aquela língua onde quem canta tem que ter um som perfeito, porque o som perfeito é o que modifica as moléculas. Não qualquer som. Isso é interessante. Então algumas religiões no mundo têm esse som perfeito. O hebraico tem, o sânscrito tem, o urdu tem, o lamaísmo tem, o árabe tem. São as linhas no mundo que eu gosto, porque são estruturadas. Elas estruturam uma sociedade. Você pega a sociedade hebraica, ela é estruturada. Pode ser que nem todo mundo ore, mas por força de outros que oram, eles são estruturados. Eles têm algo que é almejar, eles têm uma liturgia para segurar isso. Moral de tudo isso. Porque tem que ter. Pega o Islã, tem história dos reis, uma exuberância de histórias de reis que melhoraram a vida deles para eles melhorar a religião, a beleza deles. Você pega uma mesquita, ela é um modelo de arquitetura, de beleza, para você orar num lugar desse. Você sente algo aí. O cristianismo, ele entra? Não é canônico. Qual que é a sua opinião sobre o cristianismo? O cristianismo é muito adaptado, né? E não é assim, quando você tem um livro que não é canônico, se perde as informações. Então, quando você pega em 1800 anos, ele vai se perder bastante. É por isso que tem tantas discussões. Você não vai ver essas discussões no hinduísmo, porque tudo tem que ser exato. O hinduísmo só tem debate se for exato. O resto é picuinha. Picuinha no Brasil. Porque ninguém lê nada com fundamento e fala qualquer coisa. Certo? É a picuinha da espiritualidade. A narrativa. Cada um inventa uma coisa. Tá? Quando você pega o cristianismo, tem a fé das pessoas. A gente fala, tem que respeitar a fé. É legal. Mas na hora de provar uma verdade, não consegue. Porque a física prova isso. Você vai pegar as histórias bíblicas, você não consegue provar essas histórias todas. Quando você pega pelo hebraico, aí já muda. Porque tem uma língua canônica. Tem registros de época. Aí muda muito. Pode ver, se você botar um judeu com um cristão, vai destoar muito. O judeu fala uma coisa e o cristão não quer ouvir. Porque ele não entende o que o judeu está explicando. Está explicando sobre o fundamento de registro do passado, que ele tem preservado. O cristão está explicando pela fé dele, que ele lê em português. Uma coisa adaptadíssima. E hinduísmo é assim também. O hinduísmo você não pode. Você lê o português, você lê inglês, mas tem que ter o sânscrito. Se você pegar uma escritura da Índia e colocar só em inglês, ela destitui a escritura, ela deixa de ser uma escritura. Mas não tem isso
tem isso na Bíblia também, não tem? Não. Tem a Bíblia com a linguagem original, que também tem várias interpretações, todo mundo discute essas interpretações, né? Então, mas por falta da língua canônica. Se tiver a língua canônica, você não vai dar interpretação, porque o judeu não dá. O judeu fala a mesma coisa. Você pegar vários grupos judeus, eles falam a mesma coisa. Porque é uma língua que define isso. Ela tem que ter uma raiz, ela tem que ter uma área, um caminho litúrgico. Uhum. E a Bíblia não tem. Então a Bíblia é complicada, porque... E você vai em Israel, tem 2 túmulos que Jesus subiu aos céus. Quando você vai lá, você vai em um dos 2. Onde você chegar, vai falar que foi dali que ele saiu. Isso tudo dá muita confusão. Uhum. Quando você vê religiões que têm língua canônica, não tem essas confusões. Só se tiver um radical, né, que a gente chama de um fundamentalista. Aí ele é radical, aí é diferente. Uhum. Ele vai deturpar. Por isso que ele se tornou radical. Mas se ele for um religioso, onisciente, eu falo erudito, ele é minucioso no conhecimento. É isso que é erudição. Shaivismo de Caxemira tem isso, Índia tem isso, Islã tem isso, o judeu tem isso, aí é diferente. E é isso que não está na espiritualidade aqui. A espiritualidade aqui é modismo. E não tem liturgia. As que tem já tem confusão. E as que não tem? Leva ao quê? É uma pergunta boa. E qual que é a visão enfim, da história da Índia, ou da filosofia hindu e tudo mais, sobre Jesus? Então, ninguém provou que Jesus existe. Tem que ter prova. Não provou. Cientificamente, os caras estão procurando. Porque não basta só a fé, você acreditar. Há indícios de que ele existiu, mas quando o cientista vai buscar nos evangelhos, eu não sei se você sabe a história dos evangelhos, a história básica. A história básica dos evangelhos é que eles foram inventados, né? Eles não têm o São Mateus, o São Marcos. O cara que tem fé diz, não, São Marcos escreveu, Lucas escreveu. Ele não escreveu. Aquilo foi juntado por Constantino, que era ateu e gay. Diz que teve uma revelação numa noite, como ocorre hoje em dia, que o pessoal acha que tem revelações, e esse mentiroso criou os evangelhos. É isso que é o paradoxo. Tá? Então isso foi feito de 1800 anos para cá. Ficou 200 anos de gap aí para formular isso. Tá? E os evangelhos, quando a gente fala assim, e por quê? Quando a gente vai distinguir o que é verdade, o que não é, ele teria que a Bíblia ser tombada, a Bíblia cristã. Ela não é tombada como um livro de verdade, porque não consegue provar a verdade. Você consegue provar das epístolas de Paulo. Paulo é lindo. Mas Paulo, na filosofia de religiões, o estudo que eu fiz é chamado de paulinismo. Seguir as instruções de Paulo vira paulinismo. Não é cristianismo. Uhum. Tem gente que confunde, a fé obcecada vai dizer, não, mas ele falou as palavras de Jesus. Não, quem falou foi Paulo. Entendeu? Uhum. Então na Índia, você lê um livro de Krishna, Vaishnavismo. É um livro de Shiva, Shivaísmo ou Shaivismo. Dependendo da classe de Shaivismo que está lá. Uhum. Entendeu? Por isso que muda de uma língua, sei lá, uma igreja ortodoxa, que talvez leia em latim, para o protestantismo, que é um protesto contra aquilo. É uma renovação adaptada. O hinduísmo não tem essas revoltas. Tem o neo-hinduísmo, que é o que tem no Brasil. Que é o neo-hinduísmo. Eu sou ortodoxo nos tantras, mas no Brasil tá cheio de neo-hinduísmo. Que é o de Instagram. Essa coisa o neo é o que ninguém lê nada. Lê chat GPT, lê textos da internet e acha que sabe o que tá falando. Uhum. Você lê pela linguagem da pessoa, você já sabe. Por quê? Na Índia, todas as tradições têm uma filosofia. E a filosofia tem uma linguagem estruturada para essa filosofia. E a pessoa fala de um jeito estrambelhado, ela não segue nada. Na Índia, quando você vê um adepto, você sabe até que escola que ele é. As atômicas.